Vamos lá então, meus queridos, começamos com o vídeo aqui do Meteoro Brasil. Deixa eu ir para a próxima notícia aqui, vamos falar mais um pouco dos bastidores da delação do Mauro Cid, que não está diretamente conectado com a prisão do Braga Neto. Na verdade, não está diretamente ligada à prisão do Braga Neto, mas a prisão do Braga Neto foi fundamentada justamente na delação do Cid, né? E a gente tem uma nota aqui da Malu Gaspar no Globo, que diz o seguinte: teoria dos bolsonaristas sobre o vazamento da delação de Mauro César Barbosa Cid. Isabel Cristina, vamos falar do DeepSeek, sim. Mas, gente, manda Pix só para a gente poder fechar bem aqui a nossa live. O DeepSeek é um aplicativo chinês de inteligência artificial que provocou um furdúncio ontem na Bolsa Nasdaq, que é a bolsa de ativos tecnológicos dos Estados Unidos. Vamos entender aqui rapidinho para a gente poder ficar por dentro de tudo. A teoria dos bolsonaristas sobre o vazamento da delação de Mauro Cid. Vamos entender aqui da Malu Gaspar. Vazamento de um depoimento da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro à Polícia Federal, colocou os aliados do presidente em polvorosa nos bastidores. Com medo do que vem por aí, eles desenvolveram uma teoria para explicar a divulgação de um dos depoimentos de Cid em primeira mão pelo jornalista Hélio Gaspari no último domingo, dia 26. Para 13 interlocutores de Bolsonaro ouvidos pela equipe da Coluna, o trecho da delação que inclui o deputado federal Eduardo Bolsonaro poderia dar ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre a trama golpista, um pretexto para decretar alguma medida contra o filho do ex-presidente, como, por exemplo, reter o seu passaporte. Eduardo, que não foi indiciado no inquérito da trama golpista, é citado por Cid como um dos integrantes da ala do grupo mais radical, no entorno do presidente logo após a eleição que deu vitória a Lula. De acordo com o ex-auxiliar, essa ala era a favor de um golpe de Estado, queria que Bolsonaro assinasse a minuta do golpe e acreditava que quando o presidente desse a ordem, ele teria apoio do povo e dos CACs. Cid afirma que, além do ex-general e deputado Eduardo Pazuello, do presidente do PL Valdemar da Costa Neto e do general Mário Fernandes, preso preventivamente por sua atuação na trama golpista, Eduardo e Michele Bolsonaro também eram a favor do golpe armado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. A teoria dos bolsonaristas é que a divulgação do depoimento teria como objetivo prejudicar Eduardo no momento em que ele está em evidência por ter participado de alguns eventos da programação da posse de Donald Trump na semana passada nos Estados Unidos. É muita pretensão também dos caras, né? Ah, é só para apagar o Dudu? Ah, não ferra, né, gente? Não ferra. Isabel tá usando aí a IA chinesa? Que bacana, gente. Eu vi umas pessoas questionando de alguns erros, né, que estão saindo nessa IA. Mas é normal, viu, gente? A IA generativa, ela precisa de treino também. Vamos lá. Toda vez que o governo vai mal e a direita vai bem, vaza alguma informação sobre a delação do Cid, diz um aliado bem próximo do ex-presidente. Na Polícia Federal, porém, fontes ligadas à investigação afirmam que o inquérito já foi concluído, está à espera de uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, PGR, e que Eduardo não foi indiciado é porque não foram encontradas provas materiais contra ele. De acordo com essas fontes, a teoria dos bolsonaristas não tem nada a ver. Procurado, o ministro Alexandre de Moraes não respondeu à jornalista. Nada disso aplacou a tensão no entorno de Bolsonaro, onde é consenso que o ex-presidente deve ser denunciado pela PGR e se tornar réu no caso da trama golpista. Enquanto isso não acontecer, a tendência é que eventuais vazamentos continuem a alimentar teorias da conspiração, na opinião de todos eles aí, gente. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando. Vamos então aqui para uma nota lá no DCM, também baseada na Globo. Vamos lá, gente. Ô, querida Creuza! Creuza mandou R$5 aqui para a gente manter os nossos trabalhos, meus caros. Muito obrigado, minha querida. Obrigado pela sua presença, pela sua generosidade, por você ser essa pessoa incrível. Vamos lá para a gente poder fazer bem aqui o nosso trabalho. Batendo agora 93 pessoas assistindo. Bastante gente hoje, hein, pessoal? Obrigado aí por vocês serem essas pessoas lindas e maravilhosas. O canal, mesmo desmonetizado, com boas audiências aí nos últimos tempos. Bolsonaristas temem delação de Cid, buscam novos nomes para 2026. Ó, Bolsonaro carta fora do baralho, tá? Os desdobramentos da delação premiada de Mauro Cid têm gerado uma grande apreensão entre os aliados mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com a inelegibilidade do político, cresce entre seus apoiadores a percepção de que será necessário construir novas lideranças políticas fora do núcleo familiar, mas que mantenham a bênção e o apoio dele, com informações aí do G1.
Apesar dessa avaliação, Bolsonaro tem demonstrado resistência em abrir espaço para novos nomes dentro da direita política. Segundo o roteiro semelhante ao de Lula em 2018, o ex-mandatário tem insistido que ele próprio é o único candidato legítimo, o que dificulta o surgimento de outras opções políticas alinhadas aos seus ideais e fora da sua família. A citação de Michele Bolsonaro nas revelações de Mauro Cid não surpreendeu os aliados do ex-presidente. Fontes próximas ao núcleo político da família destacam que Michele e Cid mantinham uma relação conflituosa, o que reforça a descrença na existência de provas que a comprometam diretamente. Um ex-assessor revelou que a relação entre Michele e Cid era tão problemática que onde um entrava, o outro saía. A Michele Bolsonaro, segundo o Metrópolis, ela mandava no Palácio do Planalto, né? Um dos pontos de discordância mais marcantes entre os dois foi durante o período da decisão sobre a permanência ou saída de Bolsonaro do Brasil. Enquanto ele defendia que ela ficasse para evitar a aparência de fuga, o militar argumentava que o ex-presidente deveria sair para aliviar a pressão e preservar a sua saúde mental. Com o avanço das investigações e a pressão para se reorganizar politicamente, aliados de Jair Bolsonaro discutem a possibilidade de trabalhar novos nomes para as próximas eleições. Entre os cotados estão Ronaldo Caiado, do União Brasil, governador de Goiás, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, governador de São Paulo. Para Michele, o plano seria uma candidatura ao Senado, uma posição que pode consolidar a sua presença no cenário político nacional. Apesar das discussões em torno de novas lideranças, a palavra final continua com Bolsonaro, que ainda explora o discurso que é o único representante legítimo da direita. Nos bastidores há um consenso que as chances dele se reverter juridicamente a sua citação são mínimas, especialmente diante da proximidade da conclusão das investigações relacionadas aos eventos do 8 de janeiro. A iminência de um desfecho desfavorável tem levado apoiadores a intensificar o debate sobre uma possível anistia. Essa medida seria apresentada como condição de apoio político de Bolsonaro a futuros candidatos, incluindo as eleições presidenciais de 2026. Vamos lá, meus caros. Cadê os Pix? Cadê as contribuições, gente? Para a gente poder fechar numa boa, meus caros. 195 ainda é muito. Já estamos aí praticamente a meia hora no ar. Vamos lá para a gente poder fechar aqui bem a nossa live, meus queridos. Obrigado aí às pessoas que estão clicando, que estão acompanhando. Deem likes, compartilhem a live, que é muito importante, tá? E vamos ver vídeo agora do Reinaldo Azevedo, lá do Instagram. Para a gente poder fazer bem aqui o nosso trabalho, tá, meus caros? Deixa eu pegar aqui só. Desculpa só o cansaço, tá, gente? Mas estamos aí fazendo bem aqui o nosso trabalho. Vamos ver aqui o Reinaldão, meus caros. Bora! Meus caros. O jornalista Hélio Gaspari divulgou o primeiro depoimento de Mauro Cid. Depois desse primeiro houve mais 10. Esse do dia 28 de agosto de 2023, em que há ali o começo do deslindamento da tramóia golpista. E veja que curioso. O Cid chega a citar 20 pessoas ali. Dessas 20, né, 9 integram o grupo dos 40 indiciados depois. O que isso significa? Que tem gente que foi citada e não foi indiciada. Numa evidência de que não basta a delação, evidentemente, para que a pessoa se torne investigada. É preciso que, oficialmente investigada, né? É preciso que a delação seja corroborada por elementos de prova. Porque a lei que regulamenta a delação premiada, que é a lei das organizações criminosas, deixa claro que delação é meio para obtenção de prova, não é prova, né? Então você não pode simplesmente indiciar, porque o cara falou. Agora, há coisas curiosas ali, né? Então, haveria, segundo Cid, um núcleo, digamos, tradicional, conservador. Não gostava do resultado da eleição, mas essa turma teria dito a Bolsonaro: olha, vai liderar a oposição. Flávio Bolsonaro, um dos seus filhos, estaria nessa turma. Ciro Nogueira também, o Bruno Bianco, que é advogado-geral da União, até o Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, dizendo: opa, peraí, o negócio é liderar a oposição e pronto, né? Havia um outro que queria, vamos tentar ver se a gente arruma elementos que prove a fraude, etc., né?
a ala radical, o Pazuello faria parte, o Valdemar Costa Neto, né? E a turma da pesada. A turma da pesada que gostaria, entende-se, de uma intervenção para valer. Chega desse papo, né? Lula não assume, pronto. Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Gilson Machado, Mário Fernandes, Felipe Martins, Onyx Lorenzoni, Jorge Seife, Magno Malta. Observo que dessa turma aqui, por exemplo, não são indiciados a Michele, o Eduardo, o Gilson Machado, o Onyx Lorenzoni, né, o Jorge Seife, o Magno Malta. Então, notem, não basta fazer delação. O fato dessas pessoas estarem nesse depoimento pode ser que ainda resulte numa investigação, caso se encontrem os elementos, né? Mas o que se tem aí, eu quero chamar... Que é o que eu tenho falado no caso do Pazuello, né, gente? A gente precisa entender que o Pazuello exatamente fez ele sendo um general. Atenção para isso, é a prova de que a investigação está sendo feita com rigor mesmo. Eu já sabia, um monte de gente sabia disso, claro, né? Mas, veja, não basta citar. Agora, não deixa de ser curioso, né, que o Mauro Cid diga, olha, a Michele Bolsonaro, que o Bolsonaro já está dizendo que pode ser a candidata em lugar dele, dos conservadores, dos reacionários, né? Essa queria a solução ultra-radical. Mas não só ela, também o Eduardo Bolsonaro, que igualmente aparece como uma pessoa que pode vir a substituir Bolsonaro, né? Então, olha que coisa curiosa, né? No momento em que Bolsonaro lança essas alternativas, a gente fica sabendo que, segundo o Mauro Cid, pelo menos o seu primeiro depoimento, era a turma que queria mesmo golpe de Estado. E eu encerro com uma notinha, já que estamos falando dessa gente, comportamento pusilânime da extrema-direita em relação aos maus tratos sofridos por brasileiros que foram deportados, né? É incrível que, diante de pessoas torturadas na prática, ser viciadas num voo, né, o que se tem é simpatia, sujeição, sabugice em relação a Donald Trump e o mais absoluto desprezo pelo povo brasileiro. É disso que se trata. Eu acho que em 2026 isso tudo vai ter de ser pesado, não é mesmo? É isso aí. Grande Reinaldo Azevedo. Fala, pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicada. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.